Essa é a aula sobre modelagem analítica de sistemas térmicos. O material é o Garcia na seção 11.1. E o objetivo dessa aula é ensinar como você vai escrever as equações diferenciais de um sistema térmico. E o sistema térmico que a gente vai abordar hoje vai ser um sistema com parâmetros concentrados. Então a ideia é ter um nível de complexidade bem parecido com o sistema mecânico e elétrico que vocês já viram. Bom, primeiro a gente vai falar sobre definição de sistema térmico, certo? Tem a ver com temperaturas e fluxos de calor entre corpos. E vamos falar dos elementos ideais que a gente vai usar para compor esse sistema. Eles são a capacitância térmica e uma resistência térmica, que tem a ver com a transmissão do calor. Depois a gente vai entrar em um resumo de como é que vocês vão proceder para a modelagem e um exemplo rápido de como aplicar. Bom, um sistema térmico ele tem a ver com a transferência de calor entre corpos. Sempre que eles tiverem uma diferença de temperatura e entrarem em contato, eles vão tender a uma temperatura comum. Então, se eu tenho um corpo 1 com temperatura maior do que o corpo 2 e eles entrarem em contato, você vai ter um fluxo de calor saindo do 1 e indo para o 2. Certo? Isso significa o quê? Você tem uma quantidade de calor do corpo 1 sendo reduzida e passada para o corpo 2, que tem a quantidade de calor Q2 que está aumentando. Esse fluxo de calor é definido como a derivada no tempo dessas quantidades de calor dos corpos, certo? E nesse caso aqui, se eu tenho um fluxo de calor saindo do corpo 1, esse fluxo de calor vai ser menos a derivada no tempo do Q1. E se ele está chegando no corpo 2, certo? Então vai ser a derivada do Q2 no tempo. Os elementos ideais que a gente vai falar nessa aula vai ser a capacitância térmica, que tem a ver com a quantidade de calor que eu coloco num corpo para aumentar a temperatura em um determinado número de graus, e tem a ver com quanto e como eu estou armazenando o calor nesse corpo. E vamos falar também de resistência térmica, que tem a ver com a transmissão de calor. São 3 mecanismos principais: por condução, por radiação ou por convecção. A gente vai entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. A capacitância térmica tem a ver com as grandezas que a gente já viu em outras matérias, por exemplo, capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica significa o quanto de calor eu vou ter que colocar no corpo para aumentar em 1 grau da temperatura desse corpo. Isso aqui a gente está falando de um corpo inteiro, certo? Se eu normalizar isso aqui por massa, dividir isso aqui pela massa, certo? Eu vou ter o meu calor específico. Eu posso tanto ter em unidades geralmente mais usuais para estudos térmicos, né, como caloria e grau Celsius, ou então eu posso trabalhar no sistema internacional, certo? Vai ser Joule e Kelvin como temperatura. Pensando no calor específico, eu posso usar o calor específico do corpo, que pode estar variando com a temperatura, certo? E se eu for multiplicar o valor desse calor específico para cada diferença infinitesimal de temperatura que eu estou colocando, multiplicando pela massa, eu vou ter a quantidade de calor necessária para variar a temperatura entre TI até TF. A rigor, o C pode depender da temperatura, mas ele pode ser considerado constante em um intervalo de temperatura T, certo? E para efeitos de engenharia não vai ter nenhum problema. Por exemplo, o calor específico da água ele vai variar muito pouco, 0,8%, entre 0 e 100 graus Celsius. Certo? Entre a fusão e a ebulição vai variar bem pouco. Então, para termos de engenharia, a gente não vai ter nenhum problema em considerar como constante. Como exemplo de calor específico para várias substâncias, nesse caso vai ser entre a água e alguns outros sólidos. A água, você vai ter o calor específico de 1 caloria por grama e grau Celsius, certo? Por definição. E você vai ter que o alumínio, o carbono, o cobre, chumbo, prata, tungstênio vão ter valores diferentes. Geralmente vão ser bem menores que o da água. Isso aqui são todas medições feitas na temperatura ambiente com uma atmosfera de pressão. O calor específico também pode ser aplicado a gases ideais.
Os gases ideais são os gases em que eu só vou ter interação entre as moléculas por colisão elástica. Você não vai ter efeitos intermoleculares nem intramoleculares. E geralmente isso se aplica a altas temperaturas e pressões baixas. Eu posso considerar o calor específico do meu gás ideal a volume constante ou a pressão constante, certo? Cada um deles vai ter um calor específico diferente. Quando eu estou aquecendo um gás ideal a um volume constante, toda a energia que eu coloco está aumentando a energia interna das moléculas. Agora, quando eu tenho uma pressão constante, eu estou permitindo que o meu volume se altere, certo? Então, se eu estou aquecendo um gás numa pressão constante, uma temperatura maior, ele vai ocupar um volume maior na mesma pressão, certo? Então, eu não só estou aumentando a energia interna das moléculas com aquecimento, mas eu também estou realizando o trabalho. O meu gás está expandindo, certo? Então, parte da energia está indo na realização do trabalho. Bom, por isso faz sentido que o calor específico para pressão constante seja maior do que para volume constante, certo? Porque se você coloca uma certa quantidade de energia, você está colocando, por exemplo, no volume constante só para aumentar a energia interna. Mas quando é a pressão constante, parte dessa energia está realizando trabalho, então você vai ter um menor aumento da temperatura, certo? Então você vai precisar de uma maior energia para aumentar 1 grau na temperatura, certo? Para a pressão constante. Então, se você for ver aqui, a relação que a gente tem para gás ideal, o Cp, calor específico para pressão constante, menos o Cv, que é volume constante, vai ser igual a R sobre M. R sobre M vai ser, o R vai ser a constante universal dos gases, e M vai ser a massa molecular. Pela teoria cinética dos gases, para monoatômicos, se eu vou ter um único átomo, certo, nesse gás, o Cv vai ser igual a 3R sobre 2M e o Cp vai ser 5R sobre 2M. Aqui a gente pode ver, aqui você está vendo que a diferença entre Cp e Cv vai ser R sobre M, certo? E a gente tem também uma outra métrica, que é o gama, que vai ser igual à razão entre Cp e Cv. Então, para o monoatômico, vai dar 1,67. Para os diatômicos, que inclui aí o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, em temperatura ambiente, o Cv é 5R sobre 2M e o Cp é 7R sobre 2M. Certo? Então, esse gama vai ser 1,4. E é esse gama que a gente geralmente usa para o ar, que, como a gente sabe, a maior parte do ar atmosférico é composta por nitrogênio. Certo? Os poliatômicos, que na verdade é uma classe um tanto quanto grande de gases, a temperatura ambiente seria Cv 3R sobre M e Cp 4R sobre M. O gama vai ser 1,33. Então, a 20 graus Celsius e pressão de uma atmosfera, a gente tem aqui os dados experimentais. Para os gases monoatômicos, a gente tem uma boa aproximação, certo? Ele bate com o gama da teoria cinética dos gases. Os diatômicos, boa parte deles ainda também aproxima bem, certo? Só que para alguns deles, principalmente para os poliatômicos, você vê que ele é bem diferente do previsto pela teoria. Alguns chegam a 1,20, certo? Deveria ser 1,33. Isso acontece porque esses gases provavelmente ele têm interações além das colisões elásticas, certo? Que não são característicos dos gases ideais. Bom, a capacitância térmica, se a gente for partir da definição de calor específico, certo? Isolando o dQ, fica dQ igual a massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. E eu sei que tem esse M vezes o C, eu posso também considerar como a capacidade térmica, certo? Vezes a diferença de temperatura. E se eu considerar que apenas o C é constante, que é uma característica do meu material, certo? E derivar tudo isso aqui no tempo, eu tenho aqui uma diferença infinitesimal de calor no tempo, vai ser igual o C vezes a diferença infinitesimal de temperatura no tempo. Então você vai ter a derivada da quantidade de calor e a derivada da temperatura. E se eu for substituir a definição do fluxo de calor, que vai ser a derivada
da quantidade de calor no tempo. O meu fluxo de calor vai ser igual à capacidade térmica vezes a derivada da temperatura no tempo, certo? Rearranjando esses termos aqui, eu vou ter, isolando a temperatura, derivada da temperatura no tempo, é igual ao fluxo de calor sobre capacidade térmica, certo? Isso aqui tem uma similaridade muito grande com capacitância elétrica, certo? Você tem aqui o fluxo Q, aqui você tem fluxo elétrico, capacitância térmica, capacitância elétrica, e a derivada no tempo do potencial, certo? Aqui vai ser potencial elétrico, aqui vai ser temperatura, certo? Que aí vai ser o meu potencial térmico para o fluxo de calor, certo? A resistência térmica nada mais é do que o quanto eu estou resistindo à transmissão de calor entre duas temperaturas diferentes. E como eu falei para vocês antes, tem 3 mecanismos principais. A gente vai ver condução, convecção e radiação. A condução é a transferência de energia cinética das moléculas por contato direto. Você não tem um deslocamento apreciável de moléculas, certo? Você está simplesmente passando energia cinética entre eles pelo contato. A convecção também tem o contato, certo? Você está passando uma energia cinética, mas isso aqui é entre superfície sólida e algum fluido, líquido ou gás em movimento em que está em contato, certo? Então você tem a condução do calor, o contato direto do fluido com o sólido. Você vai ter essa passagem de calor. Esse líquido ou gás vai armazenar essa energia térmica e vai se misturar ao resto do fluido, certo? Então você vai ter uma transferência de calor dessa maneira. Você pode ter uma convecção natural, em que a própria transferência de calor causa uma diferença de densidade, uma mistura por causa disso. Ou então uma coisa forçada, em que eu tenho um ventilador, alguma coisa mecânica fazendo com que esse fluido circule. A terceira maneira seria a radiação. Isso aqui pode até acontecer no espaço, certo? Em que você tem a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Você tem, por exemplo, você está dentro do carro, pelo para-brisa você sente o calor dos raios solares, certo? Isso aí é calor por radiação. Isso acontece quando você tem corpos com uma temperatura bem alta. Então, ela costuma ser bem desprezível para temperaturas próximas da atmosfera. Vamos ver primeiro a condução, que ela é modelada pela lei de Fourier, e que diz o seguinte: o fluxo por condução vai ser igual ao negativo da condutividade térmica, vezes a área da seção por onde o fluxo passa, vezes a derivada da temperatura no espaço, certo? Entre 2 pontos do meu material. Se eu considerar que eu estou usando uma parede, que eu estou considerando a condução por uma parede plana, certo? Uma parede plana seria mais ou menos isso aqui, em que a propriedade da condutividade térmica vai ser igual nessa parede inteira, e como ela é plana, a área por onde o fluxo passa vai ser igual, certo? Tanto para a área da parede que está em contato com a temperatura T1 e a outra que está em contato com a temperatura T2, certo? Então, o meu x vai ser nessa direção, que vai ser a mesma direção do meu fluxo, QK, certo? E essa parede vai ter uma espessura L. Se eu for considerar que eu tenho um Q aqui, certo? Constante, para uma temperatura T1 e T2, certo? E eu tenho as constantes K e A, e se eu isolar essa derivada, vai dar uma constante, certo? Então, aproximando isso aqui por uma variação linear dentro desse material aqui, com que está conduzindo o calor, uma variação constante, isso aqui vai ser uma variação linear, certo? De T1 para T2 ao longo do meu x. Então, o meu dt vai se tornar a diferença entre T1 e T2, e meu dx pode ser considerado como o L, certo? A espessura, a variação no espaço no x. Então, o meu QK vai ser igual a K vezes A, vezes diferença de T sobre L. E considerando isso aqui um ΔT, certo? E isolando tudo que está multiplicando aqui, eu vejo que é uma constante, certo? E se eu considerar que vai ser esse ΔT
dividido por toda essa constante, e essa constante vai ser L sobre K vezes A, aqui eu vou ter a minha resistência térmica, certo? RK. E se eu dar uma olhada nesse formato que eu coloquei, o meu fluxo vai ser igual ao quê? Delta de T, diferença de temperatura, diferença do potencial térmico, dividido pela resistência térmica, certo? Que é bem similar com a resistência elétrica, certo? Fluxo igual a diferença de potencial sobre resistência. Além da parede plana, eu posso ter também a geometria de um cilindro vazado, certo? Então tem uma temperatura interna e temperatura externa, e a resistência térmica vai ser dado por essa expressão aqui, certo? RK vai ser igual a ln de RE sobre RI, dividido por 2πk vezes o L. E o L vai ser o comprimento desse cilindro, certo? RE, RI, raio interno, raio externo. E aqui eu vou ter a minha formulação para a minha resistência térmica para o cilindro vazado. Eu posso ter também isso aí para uma casca esférica, certo? Para ambos os casos a minha condutividade térmica vai ser constante, uniforme no material inteiro. Vou ter o meu raio interno, raio externo. E a minha resistência térmica, nesse caso da casca esférica, vai ser diferença dos raios externo e interno dividido por 4π, raio externo, raio interno, vezes a condutividade térmica. A condutividade térmica, ela pode variar com a temperatura, mas muitas vezes ela é desprezada para problemas de engenharia, certo? E não vai ter nenhum problema em relação a isso. Ela vai variar bastante, certo? De acordo com a natureza do material. Então, se eu tiver um gás à pressão atmosférica, eu posso ter até 10 a menos 3 quilocalorias por hora metro grau Celsius, até 360 para metais puros, certo? Que você tem uma condução térmica bem mais alta. Então a gente tem uma diferença de 6 ordens de grandeza aqui. Bom, a convecção ela é modelada pela lei de Newton, que diz o seguinte: fluxo por convecção vai ser igual ao meu coeficiente médio de convecção vezes a área exposta à convecção vezes a diferença de temperatura entre a superfície do sólido, certo? E a temperatura do meu fluido. Se eu for considerar esse modelinho que eu estou considerando, que eu estou vendo para convecção, eu tenho a minha superfície com uma temperatura Ts, uma área A, o meu coeficiente de convecção médio, temperatura do fluido, e eu posso colocar isso aqui no mesmo formato de resistência térmica, certo? Então vai ficar o quê? O QC vai ser igual a diferença de potencial dividido pela resistência RC, certo? Nesse caso aqui, o RC vai ser igual a 1 sobre HC vezes A. O coeficiente médio de convecção HC, ele costuma ser considerado constante quando eu tenho uma diferença de temperatura entre o fluido e a superfície do sólido menor do que 10 graus Celsius. Se eu tiver uma diferença de temperatura muito maior do que isso aí, certo? Se for maior do que 10 graus Celsius, eu sei que o meu coeficiente médio de convecção vai mudar de acordo com essa diferença, certo? Então, eu tenho que considerar que o meu coeficiente vai ser em função do meu ΔT. Isso aqui se dá porque a convecção é um fenômeno complexo. Ele vai depender tanto da superfície quanto do fluido. Em relação à superfície, se eu tiver uma superfície que é plana, cilíndrica ou esférica, ou então se ela está inclinada na vertical ou na horizontal, isso vai fazer diferença no meu HC. Se o meu fluido tiver uma velocidade maior ou menor, isso também vai influenciar um HC maior ou menor também. E também se o meu fluido tiver uma viscosidade maior, menor, ou conduzir bem ou não a temperatura, isso vai alterar o quanto de quantidade de calor eu estou conseguindo retirar da minha superfície, certo? Então, esse valor de HC, muitas vezes ele é obtido experimentalmente para várias situações, e esse valor tabelado é usado. Para vocês terem uma ideia da diferença de ordem de grandeza dos coeficientes de convecção, para o ar, convecção natural, vou ter uma coisa por volta de 5 a 25 quilocalorias por hora metro quadrado grau Celsius.
certo? Se eu considerar agora um outro fluido com maior capacidade térmica, certo? Com convecção forçada, ou seja, eu tenho uma coisa mecanicamente agitando meu fluido para que ele aumente a troca de calor com a superfície sólida, eu vou ter alguma coisa em torno de 250 a 10.000 da mesma unidade, certo? Então eu vou ter 4 ordens de grandeza de diferença. Você pode ver aqui que você tem do mais com menor coeficiente de convecção para o de maior, tem 5 ordens de grandeza de diferença. Então, de acordo com o fluido e com a condição de velocidade dele em relação à superfície, você vai ter coeficientes bem diferentes. No caso da radiação, a gente está considerando que um corpo, a uma certa temperatura, ele vai estar emitindo uma onda eletromagnética de acordo com a temperatura, certo? E isso aí vai significar que ele está perdendo calor através dessa emissão de onda eletromagnética. No caso de um corpo negro, que vai ser um irradiador perfeito e um absorvedor perfeito de ondas eletromagnéticas, no caso só da emissão, o fluxo de calor por radiação vai ser igual à constante Stefan-Boltzmann, vezes a área da superfície do corpo emissor, vezes a temperatura da superfície emissora à quarta potência. Certo? Então ele é bem sensível ao aumento de temperatura. Agora, se eu considerar também que tem um corpo negro em volta desse corpo negro que está emitindo, e ele está absorvendo, todas as emissões do meu corpo emissor. Certo? E se eu for calcular aqui, fazer uma estimativa, qual que é a transferência, certo? O fluxo de calor líquido entre essas duas superfícies, eu tenho que considerar tanto que o emissor está emitindo, quanto que o meu receptor, certo? O corpo negro que está como invólucro, que está envelopando o emissor, o quanto que ele está emitindo de volta também, certo? Então essa transferência de calor vai ser igual o minha constante de Stefan-Boltzmann vezes a área, vezes a diferença dessas temperaturas à quarta potência. Tá bom? Se eu considerar agora que o meu emissor é um corpo cinzento, ou seja, ele não emite tudo que ele poderia emitir, se ele fosse, como no caso, o corpo negro, eu tenho que considerar que essa emissão aqui vai ser multiplicada por essa emissividade da superfície cinzenta do emissor. Certo? Então, o meu fluxo de calor vai ser sigma vezes a área, vezes a emissividade, vezes a diferença das temperaturas à quarta, tanto do emissor quanto do receptor. E para o caso mais genérico, certo? Eu tenho o fluxo líquido dos corpos cinzentos. Então, ao invés de eu ter o meu epsilon só para emissor, eu vou ter um módulo de correção que vai considerar tanto o corpo cinzento emissor quanto o corpo cinzento receptor. Certo? Mas então, a formato é bem parecido. É o fluxo QR, vai ser igual sigma vezes A, vezes o meu fator que está corrigindo, que no caso anterior era a emissividade, agora vai ser um módulo de correção que considera tanto o emissor quanto o receptor, vezes as temperaturas à quarta, a diferença entre elas. Certo? Nesse caso da radiação, eu também posso colocar nesse formato de resistência térmica, certo? Porque vai facilitar eu combinar a transferência de calor de radiação com a de condução e de convecção, que tem o seu formato também de resistência térmica. Nesse caso vai ser o seguinte, o meu fluxo de calor QR vai ser igual à diferença de temperaturas, né, tanto a do emissor quanto a do receptor, dividido pela resistência térmica da radiação, RR. Então, se eu considerar os dois casos, certo, que eu tenho o emissor cinzento ou ambos cinzentos, eu não tenho nada aqui simplesmente multiplicada por T menos TR, certo? Então eu vou ter que considerar que a minha resistência térmica vai ser em função de um T e um TR linha, certo? Ambos vão ser temperaturas de referência constantes que eu estou escolhendo. Faço o cálculo da minha resistência e aí eu posso usar nesse formato. Agora, qual é o problema que a gente está vendo aqui? A minha resistência térmica para radiação
vai depender dessas duas temperaturas também, certo? Então, se elas ficarem, se o meu TE e o meu TR que eu estou usando no meu sistema são bem próximos do que eu usei para calcular o RR, não vai ter nenhum problema. Agora, se eles forem diferentes, eu vou ter que recalcular o meu RR e refazer os meus cálculos, certo? Então, esse é um caso em que o cálculo não vai ser muito linear, tá? Então vai ser mais complicado eu estimar o meu RR nesse caso. Bom, a gente mostrou várias relações, várias formulações. Pode ter ficado um pouco confuso, então esse slide aqui está resumindo todas as relações mais importantes que a gente vai usar mais para frente, tá? Então, para capacitância térmica, eu tenho a derivada da temperatura no tempo, vai ser igual ao fluxo de calor sobre a capacitância, certo? Nesse caso, vou ter a capacitância como a capacidade térmica, ou então eu posso também usar o meu calor específico, tanto dos gases quanto de sólidos, certo? Os de gases aqui eu vou ter o calor específico, a pressão constante e volume constante. Para resistência térmica, vocês viram que eu posso colocar tanto condução, convecção como radiação no mesmo formato, certo? A diferença de temperatura dividido pela resistência térmica vai ser igual ao meu fluxo de calor, certo? Então, eu vou ter aqui as relações para parede plana, cilindro e casca esférica. E para a resistência térmica, a minha maior dificuldade, né, a complexidade do meu problema está em exatamente estimar qual que é a resistência térmica que eu vou usar para o meu problema, certo? Principalmente por causa da radiação. Para eu escrever as equações diferenciais, eu já deduzi todas as expressões anteriores, certo? Para o caso de parâmetros concentrados, então a minha capacitância térmica e a minha resistência térmica vão ser concentrados. Então, a capacitância térmica está simulando um corpo. E esse corpo pode ter várias componentes, várias partes diferentes, temperaturas diferentes, mas eu vou considerar que esse corpo inteiro vai ter simplesmente uma única capacitância C e uma única temperatura T, certo? Então, eu vou considerar que a somatória dos fluxos de calor que estão entrando ou saindo nesse corpo, certo? Vão ser dados por essa relação aqui. Então, os parâmetros da minha capacitância são concentrados para o meu corpo. A resistência térmica concentrada, ela também ela foi deduzida com um T, uma temperatura, certo? Que está variando linearmente entre os pontos desse meu componente, que está resistindo ao fluxo de calor, certo? Eu vou ter então esse T linear, então eu vou ter simplesmente um ΔT dividido pelo R, vai ser o meu fluxo de calor, certo? Tanto para o caso da condução, quanto para o caso da convecção e o da radiação também. As etapas que a gente vai seguir para modelar os problemas vai ser mais ou menos desse jeito. Primeiro, a gente tem que identificar os graus de liberdade. Nesse caso aqui, os graus de liberdade são as temperaturas. Então, eu identifico no meu sistema todos os lugares em que eu tenho alguma temperatura que pode ser definida. Então, eu verifico também quais são as condições de contorno desse problema. Quais são as temperaturas e fluxos de calor conhecidos no meu modelo, certo? Depois disso, eu identifico quais são os fluxos de calor entre os meus graus de liberdade, entre as minhas temperaturas. E para cada fluxo que eu colocar lá, eu coloco um sentido adotado. E depois eu escrevo, no próximo passo, o balanço de energia para as capacitâncias térmicas. Lembrando que eu vou ter o quê? A diferença de temperatura no tempo desse meu corpo vai ser igual à soma dos fluxos de calor dividido pela capacitância. E adotando como convenção, o fluxo de calor positivo vai ser o fluxo de calor entrando no meu corpo, certo? Depois disso eu escrevo as relações constitutivas dos fluxos de calor, certo? Para cada um dos fluxos de calor que eu identifiquei, eu vou escrever os ΔTs divididos pela resistência, né, que vai ser igual ao meu fluxo de calor. E o meu ΔT eu tenho que tomar cuidado para que ele seja escrito da seguinte forma.
o T da origem do fluxo de calor menos o T do destino do fluxo de calor, certo? Isso aqui tem que ser feito desse jeito porque o meu fluxo de calor positivo é no sentido da minha temperatura maior para a minha temperatura menor, certo? Então, para o meu Q ser positivo, o meu ΔT tem que ser de onde eu acho, certo? Que a temperatura seria maior, certo? Seria a origem da seta do fluxo de calor, menos a temperatura do destino da seta de calor. Depois disso, eu pego as minhas relações de fluxo de calor, substituo nos balanços de energia e eu monto as minhas equações. Eu tenho que deixar tudo isso em função dos meus graus de liberdade, que vai ser a temperatura, e as condições de contorno, que são T e Q, que eu conheço. O exemplo agora vai ser um do Garcia, da seção 11.1.5, e vai ser o exemplo 8. Esse é um sistema com duas capacitâncias, certo? Então eu tenho um corpo 1 e um corpo 2, eles estão separados pela resistência R1, e eu também tenho uma troca de calor com o ambiente, com o corpo 2 com o ambiente, e eu vou ter uma resistência térmica aqui, R2, entre o corpo e o ambiente, certo? Eu vou ter um fluxo de calor QI entrando no meu corpo 1, e todas as outras superfícies vão estar isoladas do ambiente, certo? Então eu vou ter simplesmente um fluxo de calor entrando no meu corpo 1, QI, um fluxo de calor entre T1, o corpo 1 e corpo 2, e fluxo de calor do 2 com o ambiente. Então, primeiramente, quais são os graus de liberdade nesse caso? Quais são as condições de contorno? E quais são os fluxos de calor entre as temperaturas? Bom, o próprio esquemático, quando a gente desenhar, já vai ter certas temperaturas. Tem a temperatura do corpo 1, temperatura do corpo 2 e a temperatura do ambiente. Sabendo essas três temperaturas, eu conheço o estado do meu sistema. Condições de contorno. Apesar da temperatura de ambiente ser um grau de liberdade, é uma temperatura que eu conheço, certo? Que eu estou impondo no meu sistema. Então, nesse caso, eu conheço a minha temperatura do ambiente, TA, e também conheço o meu fluxo QI, certo? Fluxo de calor que está entrando no meu corpo 1. E os meus fluxos de calor entre as temperaturas eu vou ter, entre T1 e T2, eu vou ter o meu Q12, que tem a ver com a resistência 1. Entre o 2 e o ambiente, Q2A, que tem a ver com a resistência R2. Certo? Depois que eu identifiquei grau de liberdade, condição de contorno, fluxo de calor entre as temperaturas, eu tenho que responder quais são os balanços de energia para as capacitâncias, certo? Eu vou ter duas capacitâncias aqui, C1 e C2, cada uma com a sua temperatura uniforme. E quais são as relações para o fluxo de calor que eu escrevi aqui, Q12 e Q2A. Bom, começando pela capacitância C1. A capacitância, o balanço de energia é dado pelo quê? A variação da temperatura no tempo vai ser igual à diferença, certo? A somatória dos fluxos de calor no meu corpo 1, que vai ser o quê? QI entrando positivo, menos Q12, que eu coloquei o Q12 nesse sentido, então eu coloco aqui como negativo. Isso dividido pela capacitância C1. O corpo 2 vai ter capacitância C2, certo? Então vai ser a derivada de T2 no tempo, vai ser igual à somatória dos fluxos de calor. O que está entrando, positivo, Q12, menos o que está saindo, Q2A, dividido pela capacitância C2. Agora, os fluxos de calor vai ser o Q12 e o Q2A, certo? Como é que a gente escrevia isso aqui? Entre T e T1 e T2, o Q12 vai ser igual, naquela notação de resistência, certo? Diferença de temperaturas dividido pela resistência R1 nesse caso. O ΔT, para que ele obedeça o sentido dessa seta, vai ter que ser T1, que é a origem da seta, menos T2, que é o destino da seta, certo? Então, Q12 vai ser igual a T1 menos T2 dividido por R1. O outro fluxo de calor vai ser entre T2 e o T do ambiente, TA.
que vai também ser escrito da mesma forma. Q2A vai ser igual ao ΔT dividido pelo R2. O Q2A, para obedecer também o sentido da minha setinha aqui, vai ser igual ao ΔT, que vai ser T2, que é a origem da seta, menos TA, que é o destino da seta, dividido pela resistência R2. Agora, é possível colocar tudo em função de T e das condições de contorno? Bom, QI é conhecido, certo? T1 é o meu grau de liberdade derivado, T2 também. Q1 é conhecido. Q12 eu estou escrevendo em termos de T1 e T2 e parâmetro R1. Q2A também é T2, grau de liberdade, menos TA, condição de contorno dividido por parâmetro R2 também. Então é possível deixar tudo em termos dos graus de liberdade e condições de contorno. Substituindo Q12 e Q2A, a gente vai ter o seguinte. A derivada de T1 no tempo vai ser igual a Q1 sobre C1 menos T1 menos T2 dividido por C1R1. E a minha derivada, né, do T2 no tempo, substituindo e rearranjando, vai ser T1 sobre C2R1 menos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vezes T2 sobre C2, mais TA dividido por C2R2. Bom, essa era a aula de hoje. Essa aqui é a referência do Garcia. E qualquer dúvida, mande um e-mail ou entre em contato.